A cada 4 minutos, o Brasil tem um caso de agressão à mulher, e essas são as que sobrevivem às agressões. Esse número é do Ministério da Saúde. Como a gente sempre diz aqui no Eu Com Isso, o que acontece no mundo acontece na comunidade judaica. Por isso, nesse episódio, vamos falar sobre um projeto do Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Nossa convidada é a Miriam Wasserman e eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica. E eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Se você ainda não sabe, esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que fala de temas como as relações entre os países, cultura judaica, judaísmo e muito mais. Então, vem com a gente nesse papo hoje. Miriam, muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. Maior prazer, eu que fico honrada com o convite. Conta pra gente, Miriam, o que é o ELF, esse grupo de empoderamento e liderança feminina, e por que vocês acharam que era importante criar um grupo como esse? Então, eu fui convidada pelo Luiz Kignall e Ricardo Berkenstadt nessa gestão da federação para desenvolver um grupo de mulheres para criar novas lideranças na comunidade. Não que não existam grupos ótimos de liderança, mas um grupo focado em mulheres na liderança. Sentimos que há um vácuo nesse assunto dentro da comunidade e nós estamos desenvolvendo o treinamento e capacitações para mulheres dentro da comunidade nesse assunto de liderança. Independente disso, nós também criamos outras comissões, e uma delas é uma comissão de acolhimento, que é justamente desse assunto que vocês falaram, sobre a violência doméstica. É um assunto muito em pauta hoje, e óbvio que acontece também dentro da comunidade judaica. Então, estamos desenvolvendo todo um trabalho, uma campanha para a questão da violência doméstica na comunidade judaica. Muito interessante, Miriam. E de onde veio a ideia desse grupo e, de fazer essa campanha e dessa comissão especificamente para tratar de questões de violência contra a mulher? Claro, eu imagino que exista uma demanda, mas isso pelo menos eu nunca vi acontecendo nessa movimentação dentro da comunidade. De onde surgiu essa iniciativa? Nós fomos desenvolvendo o grupo e as coisas foram acontecendo e sentimos a necessidade ao longo do nosso trabalho. Nós fizemos um evento muito bem sucedido ano passado na Hebraica, chamado Mulheres em Ação. Nesse evento, nós tivemos a oportunidade de chamar palestrantes, ilustríssimas palestrantes em diversas áreas. E uma das áreas trabalha com assuntos de mulher e entramos no tema da violência. Chamamos advogadas, juristas, pessoas assim, empresárias que trabalham com esse tema. E foi fortemente falado, e uma plateia muito grande e muito receptiva a esse assunto. Então, após o evento, nós sentimos que existia um espaço grande, uma necessidade. Vamos abordar esse assunto. Fizemos um mapeamento na comunidade judaica, falamos com assistentes sociais, de diversas áreas. Não existe uma estatística, porque realmente nunca foi trabalhado esse assunto, mas existem casos, e conversamos com diversas instituições e fomos abraçados para trazermos essa campanha e esse atendimento dentro da comunidade. Miriam, você acha que dá para dizer que a comunidade judaica ela é uma bolha, né? É uma coisa que é óbvia para a gente, que está dentro dessa bolha. A gente sabe o quanto tem coisas que são muito faladas e coisas que são pouco faladas. Então, eu tenho 24 anos, eu vivo dentro dessa bolha da comunidade desde sempre e eu nunca, quer dizer, a primeira vez que eu ouvi sobre um caso de violência doméstica com uma pessoa que faz parte da comunidade foi há, 2 anos, no máximo. Nunca ouvi falar também sobre pessoas que abortaram na comunidade judaica, que é uma coisa que é óbvio que existe, não pela comunidade judaica, mas porque existe no mundo. E é uma coisa que dentro da comunidade acaba ficando muito escondido. Você acha que realmente existe essa tendência desse tipo de coisa ser mais velada na comunidade? Talvez
pelas mulheres terem vergonha de falarem sobre o assunto? Como que você tem percebido isso? E tem Olha, mais com essa uma, campanha? desculpa, só para complementar, e tem mais uma coisa Pois também, não. assim, e eu falo às vezes até por experiência própria, assim, de viver dentro da bolha em alguns aspectos. A gente até presencia às vezes casos assim de abuso, assédio, por exemplo, em festas promovidas dentro da comunidade judaica. E existe até um pensamento meio ingênuo, pelo menos que eu percebo das mulheres, e eu já tive também esse pensamento ingênuo de, a gente tá no meio da comunidade, então a gente tá segura, todo mundo se conhece, imagina que alguém vai fazer alguma coisa contra as mulheres aqui, contra mim, e acaba caindo nessa ingenuidade também. Você percebe Então, isso? olha, percebo muito. Eu tive a oportunidade na minha vida de viver uma grande parte fora do Brasil, né? Em Nova York, onde eu fiquei muito exposta a esse assunto da mulher de uma maneira assim, vamos dizer, mais aberta, né? A comunidade é mais aberta, falando dentro da comunidade judaica norte-americana, né? Os assuntos lá são falados com muita abertura. E isso, voltando para o Brasil e tendo essa oportunidade de fazer esse trabalho dentro da federação, eu estou trazendo a minha expertise do que eu aprendi lá, né? Então, trazer essa abertura é realmente muito velado, o assunto é velado, mas primeiro o assunto da violência doméstica, violência contra a mulher, é um assunto complicado dentro e fora, né? Vamos combinar que as mulheres não estão aí, eu vou contar meu caso, o que acontece, e óbvio que numa comunidade mais fechada, como vocês bem falaram, uma bolha, a gente As pessoas têm acredita, medo, né? né? As pessoas têm vergonha de terem Todo mundo se passado por isso e não conhece. encontram um semelhante também, né? Exatamente. Agora, olha só que evolução que está acontecendo e que importante é essa evolução. No nosso evento, no final do ano passado, tivemos a declaração, vocês não sei se ouviram, a Jessie Arones, eu posso falar o nome dela, porque ela está no YouTube e ela fala publicamente sobre o caso dela. É uma moça da comunidade, com um nível social alto, com todo esclarecimento, educação, judia, boa família, e passou por isso e conta o passo a passo de tudo que aconteceu com ela, que é uma coisa muito importante para a gente entender, não julgar. Começa por não julgar, né? Porque a amiga, você vai falar qualquer coisa, a mãe já fala, mas não é assim, mas ela está usando um vestido, olha só, ela que, sabe, aquelas frases famosas que A vai cultura do deixando estupro, o né? outro sempre a cultura, Uhum. exatamente. Então, a pessoa ela vai ficando, ela já está num processo dificílimo, a pessoa, a vítima, aquela que passa por isso, né? Sim. A Jéssica é o que a gente chama de sobrevivente, ela saiu da situação e consegue falar hoje publicamente sobre isso e quer educar as pessoas sobre isso. E é um baita Inclusive, serviço que ela presta para a comunidade, né? maravilhoso, maravilhoso. E fizemos um outro evento há pouco tempo só para o público mais jovem da faixa etária, né, que vocês estão falando. E o que acontece de namorados com agressões, com problemas grandes, dentro de é muito chato a gente estar falando isso, mas tem que falar. Acontece, os pais têm que saber, a gente tem que educar, tem que fazer a prevenção. Hoje, na federação, só para falar um pouquinho do nosso programa, e nós vamos fazer o lançamento da campanha agora na prévia das grandes festas, que é um momento que todo mundo está indo nas sinagogas, nos ambientes judaicos, nós vamos estar conscientizando e estamos criando um grupo para receber essas mulheres que já são vítimas. Nós estamos fazendo um trabalho imenso de treinamento, vamos ter atendimento telefônico, estamos abraçando essa causa com muita abertura, e vou dizer, quem abriu as portas para isso, além de ter um orgulho de ter um grupo maravilhoso de mulheres trabalhando comigo, né, nessa questão, são os diretores, os dirigentes da federação, que são homens, eles abriram esse espaço, e a comunidade está aceitando de braços abertos, ou seja, é um problema grande, tem que ser falado, não pode se jogar debaixo do tapete, e vamos trabalhar junto para atender as pessoas que estão passando por isso.
Mas só falando uma questão, nós hoje estamos trabalhando com pessoas que já são vítimas. Amanhã, eu digo, os nossos próximos passos serão trabalhar com a prevenção para jovens, nas escolas, que é muito importante. Agora vamos atender primeiro o problema, quem está passando por isso. Sim. E existe uma capacitação para as pessoas, para essas voluntárias que trabalham no programa? Então, exatamente. Nós fizemos um recrutamento, né, de pessoas que já têm uma vontade de trabalhar nessa área, também uma qualificação para isso. Nós estamos chamando de madrinhas, né? Nós vamos ter uma linha telefônica sigilosa, e-mail, e essas pessoas vão estar respondendo, vamos estar trabalhando todos os dias da semana, porque infelizmente no fim de semana também acontece, ou seja, não é só horário, né, das 8 às 18, e também por e-mail, né? Então, nós vamos ter um plantão de pessoas todas voluntárias que estão sendo treinadas e capacitadas para esse tipo de atendimento. E esse atendimento primeiro é por telefone, e depois, havendo necessidade, a gente faz um atendimento pessoal, sigiloso, claro, em um local específico, e vamos estar encaminhando, né? O bonito desse programa, a beleza desse programa, é que nós vamos ter uma rede comunitária de atendimento. Então, para vocês terem uma ideia, a Unib está nos oferecendo as assistentes sociais, a CIP está nos oferecendo a central de trabalho, a orientação ao trabalho, porque essa mulher, ela precisa ter a independência financeira, muitas vezes, uma das grandes partes, ela deixa de ter toda a autonomia da vida dela, né? É o que impede muitas mulheres de saírem de uma situação de violência, né? Exato, um lado psicológico também muito forte, né? E a NAMAT Pioneiras está nos oferecendo uma parte também de profissionalização, a Vitsu está nos oferecendo uma sala, olha, muitas entidades estão oferecendo coisas específicas, e depois nós temos grupos profissionais também oferecendo seus trabalhos, grupos de psicólogas, grupos de psiquiatras, advogados, isso é muito importante, temos criminalistas, advogados de família. E eu espero que vocês também possam contar com a ajuda da parte religiosa da comunidade, né, Miriam? Porque sem dúvida, tem algo eu ia chegar específico nisso. na nossa... só para contextualizar para quem está ouvindo a gente, tem algo muito específico na nossa comunidade, que quando você faz um casamento, especialmente nos casamentos que são feitos pela linha ortodoxa, você tem o get, que é como se fosse um contrato de casamento, e que na ortodoxia só o homem pode dar o get. E o rabino, enfim, é quem aconselha nessas questões. Queria, então, que você explicasse um pouco para a gente como que está funcionando essa parte, porque o projeto é algo muito importante, muito relevante, e que deve tanger todas as partes da comunidade, independente da linha religiosa, né? Certíssimo, super bem colocado, inteligente a sua colocação. Nós fomos muito cautelosas, fizemos visitas a diversos rabinos ortodoxos, para termos, primeiro podermos colocar nas suas congregações essa campanha, né? E termos a ligação com eles no caso de casos dentro das suas próprias comunidades. Então, isso está sendo muito bem recebido, existe esse trabalho muito grande já na comunidade ortodoxa mundial, então eles têm essa referência já hoje. Aqui também temos rabinos que já trabalham essas questões, né? Existem ortodoxos, né? Existe instituição ortodoxa que trabalha essa parte, então temos essa abertura. Agora, o dia a dia, eu vou poder te contar a partir do dia 23 de setembro, quando nós lançarmos a campanha, o tipo de resposta, o que vai acontecer, nós vamos sentir com o tempo tudo isso. E isso, obviamente, não pode ser só uma campanha, né? Isso tem que ficar constantemente sendo trabalhado e divulgado.
E eu agradeço a vocês por estarem dando essa oportunidade de contar sobre o projeto. Imagina, a gente Não, agradece também pelo projeto em si, pela comissão que está sendo criada, pela campanha e por você ter aceitado também falar com a gente. Estou muito feliz mesmo que exista essa iniciativa na comunidade, porque precisa, né? É um buraco que está sendo preenchido. Com certeza, com certeza. E vamos ver se as mulheres que têm, e eu acho que também, aproveitando aqui o espaço que vocês estão me oferecendo, eu acho importante dizer que existem vários tipos de violência, né? com certeza. Muitas vezes a gente não citou isso, né? A violência não é só aquela física, a física, ela É óbvio, né? Mas ela quando até já chega nela... no final, você começa com uma moral, você tem violência psicológica, patrimonial, muitas vezes sexual, e a física, ela já é um fim do processo, a Deus me livre, chega no feminicídio. Nós não temos, dentro dos dados que a gente tem na comunidade, nenhum caso de feminicídio, isso é realmente uma alegria a gente saber disso, mas não significa que a gente não tenha as outras formas de violência dentro das relações entre casais, e aí a gente também pode falar aqui dos vários tipos de relações, né? Não é só homem e mulher, né? Vamos combinar que existem outros tipos de relacionamento, pais e filhos, muitas vezes filhos hoje, avós, porque aquela pessoa, ela viu violência na casa, ela repete aquilo, né? Ela repete com a sua futura família, e é muito triste, né? Tem que entender um pouquinho esse ciclo dessa violência, como é que ele funciona. E isso tudo nós estamos trazendo claramente nos materiais que nós estamos oferecendo para a comunidade, todo esse processo, como que ele acontece. E Miriam, você falou de dados, a federação ou o grupo de vocês tem algum dados de incidência de casos de violência contra a mulher na comunidade? Então, é o que eu falei no início, infelizmente, nós fizemos um breve mapeamento, nós sabemos que existem casos, mas nunca foi mapeado. A partir agora do nosso departamento, né, do nosso programa, nós vamos iniciar esse mapeamento. Tudo vai ser registrado e vamos começar a formar um banco de dados sobre o assunto. Importante, né? Sim. Miriam, uma coisa que eu fico pensando, e provavelmente vocês devem ter pensado nisso também, é em relação ao medo dessas mulheres, né, de denunciarem, e quando elas têm a coragem de denunciar para contar o que está acontecendo, de depois acontecer alguma coisa com os respectivos companheiros, enfim, denunciou que foi agredida e o companheiro sofreu uma consequência, quase como um ostracismo, né, da comunidade. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito importante. É importante que uma pessoa que cometeu o crime sofra as consequências. Como é que vocês estão pensando em dosar isso? Também porque a mulher pode ter medo de ser exposta, se ficarem sabendo que está acontecendo um processo. Claro que tudo vai depender da sensibilidade da pessoa que vai estar atendendo, da madrinha. Essa madrinha, ela tem supervisão, existe um grupo de supervisoras, tudo isso vai ser bem monitorado, vamos chamar assim. O que nós aprendemos, eu vou dizer, para mim está sendo um aprendizado também, porque eu não sou especialista no assunto, né? Então eu fui aprendendo ao tempo e trazendo pessoas que especialistas. É que a pessoa que está passando por violência, vamos citar um caso assim já mais extremo. A primeira coisa que ela tem que fazer é ir na polícia, fazer um boletim de ocorrência. E está acompanhado de advogado. Isso nós estamos indicados, isso é o procedimento, vocês podem ler em qualquer material na internet, e funciona da mesma forma aqui na comunidade. É essa pessoa que fez, porque se você não faz esse boletim, e você não tem como continuar e fazer qualquer coisa a respeito, né, de uma violência mais séria. Aí começam as medidas protetivas já
pelas instituições governamentais ou jurídicas. Então, essa pessoa ela vai ter essa medida. Então, isso e tudo são coisas que nós vamos orientar. Tem casos que não, tem casos que é uma questão mais psicológica, de encaminhar para um psicólogo ou para uma mediação de casal. Nós não vamos atender briga de casal, isso tem que ficar muito claro. A violência, ela é quando tem uma vítima que ela não tem a reação, né? Quando tem um agressor. Briga de casal acontece e tem violência. Isso nós não vamos atender, nós temos que saber distinguir o que é uma coisa da outra, entendeu? Uhum. Então é isso. Então, existe esse medo que você está colocando? Sim, existe. Aliás, para a pessoa, olha só o dado que eu aprendi ao longo do tempo. As mulheres, a média para uma mulher sair de um ciclo de violência é 7 anos. Vocês podem acreditar num negócio desses? A Jéssica levou 5 anos. É muito tempo, porque é um ciclo que vai, aí volta, aí tem a lua de mel, que eles chamam de lua de mel, o arrependimento, e aí volta, e flores, e presentes, a vítima de demora para perceber que está dentro disso, né? Não só demora, como ela está num estado total de dependência daquilo, porque perdeu totalmente sua autoestima, entendeu? A Jéssica falava que é como se fosse uma droga, né? Ela era viciada naquele sistema de sofrimento e reconciliação. A história da Jéssica foi, inclusive, a que eu mencionei, que foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre violência doméstica na comunidade judaica. A história dela é muito impactante, como a Miriam falou, né? Jéssica Arones, quem quiser procurar, ela tem o relato dela em vários... Ela tem um TED Talk sobre o assunto, ela conta nas redes sociais dela sobre o assunto. É realmente... eu vou dizer que quando isso aconteceu, mexeu muito com o meu círculo social. Ela é mais velha que a gente, né? Amanda é uma faixa etária acima da nossa, mas é uma coisa que eu nunca tinha ouvido na comunidade, alguém se abrir daquela maneira. E ela, inclusive, o que levou ela a falar foi um outro caso de violência doméstica que ela viu fora da comunidade, mas que ela percebeu que ela precisava falar sobre aquilo. Eu tenho certeza que ela tocou muita gente, porque o quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais a gente vai conscientizar as pessoas, porque não é normal você sofrer esse tipo de coisa. E muito importante reforçar o que a Miriam já falou, mas falando novamente, violência não é só física, a violência psicológica pode acabar também com as pessoas, sabe? E deixar as pessoas muito mal. Não, nós temos, você vê, setembro, né, é o mês da conscientização do suicídio, né, nós tivemos no nosso treinamento o pessoal do CVV que veio falar conosco, porque eles fazem esse atendimento no Brasil inteiro por telefone, né. O Centro de Valorização à Vida. Centro de Valorização à Vida, né, que eles falam como vai você, a importância da pessoa falar, né. Por que eu estou mencionando o CVV e o suicídio? Porque, e você falou da autoestima e da parte psicológica, porque isso aí, chegando em extremo, pode levar a pessoa a tirar sua própria vida, né? Nós não podemos minimizar os casos, não podemos temos que ouvir essas pessoas, temos que dar espaço para ouvir e não julgar. Esse é o principal. É uma coisa do ser humano, a gente acaba julgando, né? Temos que saber ouvir, isso que a gente está criando esse espaço, e cada caso, cada história é importante. Pode parecer para uma pessoa, pode não parecer nada para outra, não. Aquilo pode ter um nível muito forte dentro da vida dela, né, que mexe com o psíquico daquela pessoa. Então é isso, a escuta. É importante mesmo, escutar, né? Porque não só o outro tirar a vida, acham que não vão ser escutadas, né? Não vai ser escutada, ou tem medo, o medo, né, e aquilo que a Jéssica fala da dependência, é como se fosse uma droga, é verdade. Sim. Isso, se a gente estuda bem esses casos, por isso que demora tanto para sair. Nós tivemos a oportunidade numa viagem da federação com o Hacefá, nós fomos Hacefá Bares, que nós fomos agora para Israel, nós visitamos 2 abrigos de mulheres, né, que passaram por violência, de proteção a mulheres,
E nesses abrigos, essas mulheres, com toda uma estrutura fenomenal, elas saem, voltam para os seus maridos, volta aquela situação, aí depois volta para o abrigo. Lembra um pouco essa questão das drogas mesmo, né? Porque não consegue, é um ciclo, vai e vem, vai e vem. Então, isso estatísticas de Israel, 50% das mulheres voltam para casa. É muito grande, né, gente? É muito, muito difícil de entender essa problemática. E, Miriam, indo para uma questão mais abrangente, além do projeto voltado para a violência contra a mulher, como você vê o papel das mulheres na comunidade? Então, eu falo que eu sou feminista de carteirinha, mas eu não sou daquelas que rasga sutiã, porque já foi rasgado. Eu não gosto de feminista chata, né? Eu tento ser uma feminista assim, mais atual, né? Eu acho que nós temos, assim, as mulheres na comunidade, as mulheres estão muito ativas, né? Olha vocês, né? Seja no mercado de trabalho, é maravilhoso, um espaço assim, que já foi atingido. Só que sempre tem o mas, né? Politicamente, ainda acho muito fraco. Nas organizações importantes. Concordo com você. Eu acho assim, cargos na filantropia, beneficentes, grupos de mulheres, maravilhoso. Mas ainda temos que chegar lá, não é possível que nós não tenhamos presidentes nas nas maiores políticas, né? Podemos, eu sempre falo lá na federação, né? Olha a parede de foto dos presidentes. Só uma mulher presidente e foi a Vera Bobrov que herdou o cargo quando ela era vice, né? Mas maravilhosa. Essa mulher é maravilhosa. A gente trouxe para o nosso grupo, ela falou assim, nossa, mas eu não sinto isso. Eu falei assim, mas alguma coisa tem, né, Vera? Porque ela é uma líder, assim, maravilhosa. Foi uma grande presidente. Mas como você falou, ela assumiu, ela era vice, né? Ela assumiu, mas precisamos e tanto precisamos que o Luiz está dando esse espaço dentro da federação para criarmos essa educação para as mulheres, uma educação política mesmo. Vamos fazer política, vamos aprender a falar em público, vamos aprender a gerenciar, vamos aprender fundraising. A gente está fazendo tudo isso. Estamos desenvolvendo isso, estamos aprendendo tudo isso, esse grupo, e estamos montando estamos fazendo um piloto disso com o nosso próprio grupo de trabalho, e a partir do ano que vem isso vai ficar disponível para as mulheres da comunidade. E é muito importante, acho, dizer para quem está ouvindo a gente, dentro da comunidade, acho que melhorou, claro, bastante, mas ainda tem uma rejeição a essa ideia do feminismo, do empoderamento feminino. Na minha opinião, isso é pessoal, isso também tem muito a ver com a religião, mas é importante isso que você está dizendo. A gente tem esse exemplo aqui da Federação de São Paulo, que os homens, como é o caso do Luiz, que é o presidente voluntário, e o Ricardo, o presidente executivo da federação, são aliados nessa luta. Eles abrirem esse espaço é muito importante para as mulheres, porque de nada ia adiantar as mulheres cavarem um espaço se esses homens, que são as pessoas que hoje estão no poder, não apoiarem isso e se sentirem ameaçados sem nenhum motivo, né? Porque afinal são todas pessoas judias engajadas na comunidade, serem homens ou mulheres, não é relevante para saber quem vai ser mais competente. Quem tiver engajado vai estar engajado e vai dar o seu melhor pela comunidade. Então não é uma guerra de homens contra mulheres, é preciso que os homens sejam aliados das mulheres nessa luta de todos os dias, né? É um trabalho conjunto, sem dúvida. Não adianta a mulher fazer lá, ficar com um grupinho só isolado. Isso é um trabalho junto, fazer junto mesmo. E eu concordo com você. Agora, nós temos que ter também, por não ter essa herança de mulheres presidentes, olha, fora algumas organizações, não se cria também dentro claro que no lado profissional e nas escolas isso tem bastante, mas dentro da comunidade toda uma elaboração para aquela pessoa, para aquela mulher, aquela menina, aquela jovem que quer ter um cargo mais político, para que ela possa galgar
estudar isso, né? Claro. Aprender como é que funciona, aprender com os presidentes hoje, acompanhar os presidentes, ser a vice dele. Amanhã ela é presidente, hoje ele tem uma vice, né? Aprender o que eles aprenderam, o que eles herdaram há tantos anos. E como você falou, o fator religioso e familiar, ele tem uma importância grande. É uma comunidade mais patriarcal, vamos chamar assim, né? As mulheres têm uma importância muito grande em muitas coisas, mas ainda os espaços não estão totalmente abertos, né? A gente sabe disso. E as referências, ter referências é muito importante para isso, né? E tem que ter o aprendizado, a gente tem que estar à altura para buscar esse cargo, para poder exercer esse cargo. Não é só, não, tá aí o espaço. Não, temos que aprender, né? Ficamos muitos anos sem essa educação comunitária, eu estou falando judaica, com certeza, né? Não estou falando fora. E buscar fora também. No nosso curso, nós trazemos palestrantes de todos os lugares, de todas as escolas, a gente está fazendo isso de uma maneira muito, muito bem feita. A Ruth Goldberg está liderando essa área para a gente dentro da federação. Bom, então quem conversou com a gente hoje foi a Miriam Wasserman, ela que é do Grupo de Empoderamento e Liderança Feminino da FISESP, a Federação aqui do Estado de São Paulo, especialmente para contar para a gente sobre o lançamento desse programa sobre violência doméstica, violência contra a mulher, que vai ser lançado ainda no mês de setembro, né, Miriam? No mês de setembro, e eu quero agradecer e pedir para agradecer o espaço e oferecer, quer dizer, me colocar à disposição da comunidade, o nosso grupo todo, a Patrícia Levi, que lidera esse grupo, que está com a questão da violência doméstica, ela que está coordenando essa comissão, e todas as mulheres que estão trabalhando com isso, ou seja, nas demais comissões, nós estamos abertas para conversar com a comunidade e levar, né, o assunto, apresentar. Quem quiser que nós apresentemos o projeto, vai ser um prazer. Queremos divulgar ao máximo tudo isso. E como que as pessoas podem encontrar vocês? Olha, nós estamos, agora nós estamos na FISESP, né, sempre pode telefonar direto, a Ana Lúcia é a profissional que trabalha conosco, né, que encaminha os assuntos para a gente, e nós vamos ter todo na questão da violência, nós vamos ter um telefone, um e-mail que vai em breve ser divulgado, mas por hora é só ligar para a federação, pedir que o nosso contato, qualquer pessoa do grupo do ELF, que nós atendemos. Miriam, muito obrigada a você e a todas as mulheres também que estão na organização desse grupo. E seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, muito querida vocês duas, muito obrigada, um grande abraço. Até, Miriam, tchau, Até tchau. Até mais, obrigada, tchau, tchau.